vamos falar um pouco sobre esses últimos dias. Quando a Bíblia fala dos últimos dias, nós temos a ideia de que esses últimos dias são os dias atuais, os dias que nós estamos vivendo, ou apenas os dias que antecedem a volta de Jesus. Não é bem assim. Quando a Bíblia fala dos últimos dias, esses últimos dias que ela fala, compreende entre a vinda de Jesus a essa terra, quando Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Desde esse tempo, nós já começamos a viver os últimos dias. Desde esse período em que Jesus veio, compreende até a sua volta. Então, desde a vinda de Jesus, o seu nascimento, a sua vinda, até a sua volta, nós estamos vivendo os últimos dias, tá? Isso é muito importante a gente compreender, parece ser algo não tão importante, mas é muito importante que a gente compreenda isso. E é claro que no decorrer dessa era, desse tempo, da vinda de Jesus, quando nasceu, até a sua vinda, quando vai arrebatar a sua igreja, há uma multiplicação. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de muitos se esfriará, a violência aumentará, a incredulidade. Então, é claro que nos tempos de Jesus, essa violência, essa incredulidade existia. A apostasia também houve no início da igreja primitiva, mas não tanto como agora no final dos tempos. Há uma multiplicação e essa apostasia ela alcançará o seu ápice quando Jesus voltar. Antes de Jesus voltar, os dias que antecedem a sua vinda, a Bíblia diz que serão dias muito difíceis. Muito difíceis. Por quê? Porque haverá uma multiplicação excessiva. Os homens viverão de uma forma perversa. A incredulidade aumentará de uma maneira tal que a Bíblia diz, e Jesus diz lá, se ele não abreviasse esses dias, não encontraria fé na terra. E olha só o alerta. Olha, isso é para que a gente esteja atento, irmãos. Porque qualquer um de nós pode ser enganado, qualquer um de nós pode ser aprisionado por essa frieza espiritual dos últimos dias, por essa apostasia que estará instalada sobre a terra, a corrupção generalizada, a maldade humana. Qualquer um de nós podemos ser contaminados com isso. Então, nós precisamos ser muito cuidadosos para confirmar o que eu disse sobre esses últimos dias, que se trata desde a vinda de Jesus até a sua vinda triunfal para arrebatar a igreja. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1, no verso 1 e 2. Hebreus 1 e 2. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, veja bem, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus. Então, quando Jesus veio,
já se começou a viver os últimos dias, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Mais um texto que comprova que essa era entre o nascimento de Jesus e a sua volta é o último dia, está em 1 Pedro, capítulo 1, nos versos 18 a 20. 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos 18 a 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Mais uma vez, afirmando ainda que quando se manifestou Cristo, quando se manifestou Jesus, nós começamos a viver o fim dos tempos ou os últimos dias. O texto também diz, texto que nós lemos, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Nós vamos ler esse texto e vamos tirar alguns ensinamentos acerca dele. Veja que tem muitos textos que falam sobre os tempos difíceis, mas eu vou me prender apenas a esse texto de Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Texto muito importante, e nós vamos extrair coisas importantes desse texto, que retrata os tempos difíceis que nós estamos vivendo, tá? A primeira coisa que Pedro fala aí nesse texto sobre esses tempos difíceis é que diz assim: renegarem o soberano Senhor. Ele fala sobre uma afronta à soberania de Deus, com a desobediência às verdades absolutas da sua palavra, tá? Aqui fica claro que as pessoas são induzidas a não se submeterem a Cristo. Então, nesses últimos dias, em que vivemos dias difíceis, haverá uma indução, uma forma de manipulação, para que as pessoas não se submetam ao senhorio de Cristo. Tá? Os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, eles
de alguma forma, eles induzirão as pessoas a não se submeterem à soberania de Cristo, a não se submeterem à verdade da palavra de Deus, porque a verdade da palavra de Deus, ela é absoluta. Não há como você colocar uma outra verdade. Não existe a minha verdade, não existe a sua verdade. Não, existe a verdade absoluta de Deus. E Deus não abre mão da sua soberania, da sua palavra. Então, as pessoas, elas vão ser manipuladas, elas vão ser induzidas a começarem a aceitar outro evangelho. Elas vão começar a relaxar no sentido de obediência irrestrita à palavra de Deus. E a gente tem visto isso. O humanismo, ou seja, a exaltação do homem, tem proliferado. A cada dia as pessoas são orientadas, incentivadas a dizer o seguinte: não, eu tenho a minha verdade, e se eu faço isso por amor, eu posso fazer tudo. Tá? Então o humanismo, ele exalta o homem, ele coloca o homem como o ponto principal. E são tempos difíceis que nós estamos vivendo, tá certo? Então, doutrinas fundamentais, doutrinas básicas do Evangelho são desprezadas. Quais seriam? Que doutrinas nesses últimos dias e nesses tempos difíceis estão sendo desprezadas? A doutrina, por exemplo, do novo nascimento. Já não se requer um novo nascimento das pessoas. Já não se requer que as pessoas se arrependam, que as pessoas creiam em Cristo, que as pessoas abandonem a sua vida pecaminosa. Não lhes é ensinado isso. Em muitas igrejas, em muitos lugares, tempos difíceis. Também a doutrina da regeneração já não é ensinada, já não é incentivada, de que em Cristo nós somos uma nova criatura, o velho homem já passou, eis que tudo se fez novo, e nós precisamos passar pela regeneração, nós precisamos ser regenerados. Irmãos, para chegarmos aos céus, e aí a gente confunde um pouco sobre a questão da salvação e a questão da vida eterna, né? Aparentemente são parecidas, são iguais, mas eu sempre digo que existe uma pequena diferença. Salvação é a graça de Deus, concedida a todo que crê. Você creu, você acreditou no Filho de Deus, você acreditou que Ele morreu para te salvar, você é salvo, você é salvo. Todavia, você precisa agora passar pela regeneração, porque esse velho homem, com suas concupiscências, ele não chegará até o céu. Ele precisa que o Espírito Santo o transforme, o renove. A sua mente precisa ser transformada. Nós vivemos um momento em que é tão difícil o momento que nós vivemos, e que as pessoas hoje, elas têm uma cosmovisão, e nós já pregamos sobre isso, uma cosmovisão diferente da cosmovisão cristã, e acham que são cristãs. Existem as igrejas hoje que têm uma cosmovisão totalmente diferente da Bíblia, mas se consideram igrejas cristãs, ou seja, tempos difíceis. Tempos em que a soberania de Deus está sendo descartada, está sendo relaxada. Então nós precisamos estar fundamentados em um novo nascimento, em uma regeneração, ou seja, um novo homem. Ter uma mente renovada, ter a mente de Cristo. E nós também precisamos passar e viver uma vida santa. Nós precisamos ser santificados. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ninguém. Claro, vivemos no mundo. Ainda estamos sujeitos ao pecado, sim. Mas a Bíblia diz que o pecado agora não tem domínio sobre nós.
Nós não somos mais escravos do pecado, irmãos. Nós não temos mais agora o pecado como o nosso Senhor, o nosso dominador. Desde que nós passemos pelo novo nascimento, desde que nós passemos pela regeneração, desde que nós vivemos uma vida em santidade com o nosso Deus. E para viver uma vida em santidade com o nosso Deus, nós precisamos nos submeter à sua soberania. E como nós nos submetemos à soberania de Deus? Através da obediência à sua palavra. E os ensinos dos últimos dias, eles levam o homem a desobedecerem à palavra de Deus, à verdade do Evangelho. A gente tem um texto muito importante que fala sobre isso. A gente quase não lê esse Evangelho, mas é lá uma carta lá a Judas. Abre a sua Bíblia, Judas. Fica lá antes do Apocalipse. Judas só tem um capítulo. E eu quero que você leia comigo apenas uma parte desse capítulo, que diz assim, 1,4, Judas 1,4, diz, estes são ímpios, olha só, são ímpios, transformam a graça de nosso Deus, graça, liberdade, graça é liberdade, graça é condição de viver livre. O Evangelho não nos prende, o Evangelho nos liberta. Quem prega um Evangelho que oprime, que prende as pessoas, não prega o verdadeiro Evangelho. O Evangelho me liberta. Eu posso até pecar se quiser. O Evangelho me permitirá isso. Porém, eu sofrerei as consequências disso. Ele diz assim, estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, viram? Pedro está falando, aqui Judas confirma. Eles pregam um evangelho libertino, ou seja, um evangelho que eu posso fazer tudo, inclusive na carne. Todavia, quando eu faço isso, eu estou vivendo uma vida de libertinagem, estou negando a Jesus e não estou aceitando-o como meu único e soberano Senhor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer Cristo, Cristo precisa viver em você. Se você quer Cristo, Cristo precisa conduzir a sua vida. Se você quer Cristo, você tem de negar a si mesmo, seus desejos, suas concupiscências, e dizer como Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o Evangelho. O Evangelho é novidade de vida. Ninguém vive o Evangelho na vida velha. O Evangelho tem de ser vivido numa vida nova. Quando eu vivo o Evangelho na vida velha, eu não permaneço no Evangelho. É por isso que muitas pessoas não permanecem na igreja. As pessoas não permanecem na igreja, não é porque o pastor não prega, não é porque o pastor não ensina, não é porque a igreja é ruim. A pessoa não permanece na igreja porque não se deixou mudar pelo Evangelho. O Evangelho não produziu mudança na vida dela. O Evangelho não produziu transformação na vida dela. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida, mude por completo a nossa vida. A gente precisa ter a mente de Cristo, uma mente saudável, uma mente sã, uma mente que não se deixa levar pelas filosofias deste mundo.
Olha o que diz, apenas ouça. Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 5 a 6, diz assim: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Olha aí. Eles estavam procedendo corruptamente. Eles não eram filhos, não foram comprados pelo Senhor, não foram salvos pelo Senhor, não foram libertos pelo Senhor, porque agora eles não estavam procedendo como filhos. Essa palavra é a palavra de Deus. Lá é o povo de Israel, mas essa palavra é a mesma palavra para cada um de nós hoje, meus irmãos. É a mesma palavra. Geração perversa e deformada. Últimos dias, nós temos diante de nós vivemos em uma geração perversa e deformada. E aí, o Senhor pergunta ao seu povo: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu pai que te adquiriu? Não foi Jesus que morreu por nós? Jesus que não nos comprou? Deus entregou o seu próprio Filho. Ele veio morrer por nós, nos resgatou do pecado. Por que nós não nos submetemos à sua soberania? Por que nós não nos submetemos às mudanças necessárias que Deus precisa fazer na nossa vida? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu passei muito tempo para me converter, eu confesso. Eu fui me converter com 30 anos. Eu fui um jovem muito frágil na fé. Mas com 30 anos, depois de casado, com 3 filhos, uma esposa maravilhosa, Deus me converteu. Deus mudou o meu coração. Deus mudou a minha vida, irmãos. Não tem mais retorno. Eu não preciso me esforçar para obedecer os mandamentos de Deus. Não preciso. Porque existe alguém mais poderoso do que eu, que habita na minha vida, que me leva à obediência. Eu tenho a maior facilidade agora de poder obedecer o Evangelho, porque existe o Espírito Santo dentro de mim, na minha vida, que eu permiti que entrasse, que eu permiti que me mudasse, que eu permiti que me regenerasse, que eu permiti que me santificasse. E aí eu tenho facilidade agora de obedecer ao Senhor. Porque, repito, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso também, você pode repetir isso também, todos os dias, nos seus relacionamentos, no seu cotidiano diário. Segunda coisa importante que a gente entende nesse texto é o seguinte: ele diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha que coisa terrível. Nesses últimos dias, por se multiplicarem os falsos cristãos, nesses últimos dias, por se multiplicarem os falsos crentes, por se multiplicarem pessoas que não foram nascidas de novo, pessoas que não foram regeneradas, pessoas que não vivem uma vida em santidade com Deus, por se multiplicarem essas pessoas, e por terem pastores, mestres, que de alguma forma induzem essas pessoas a
permanecerem como estão, a Bíblia diz que o caminho da verdade será difamado. Ou seja, o Evangelho, ele está sendo difamado. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos, muito difíceis, porque é um escândalo para ali, é outro escândalo para acolá, é uma escolha errada aqui, é uma palavra inapropriada de um grande líder religioso ali, e isso vai fazendo com que o Evangelho seja difamado. Nós temos visto cristãos que se levantam, cristãos eminentes, cristãos que têm muitos seguidores nas redes sociais, cristãos que estão à frente de grandes igrejas, de repente causam escândalo. E quem sofre com isso? O Evangelho. Agora mesmo, a gente passou por um momento muito conturbado na nossa nação. Muita gente se envolvendo mais do que deve nas coisas desta vida. Que são coisas dessa vida? Eleições são coisas dessa vida. Política é coisas desta vida. Cristão tem de fazer o seu papel como cidadão, mas se envolver a tal ponto que o caminho da verdade seja difamado, é errado. Está errado. E Deus está vendo. E Deus irá cobrar, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. 2 textos eu coloquei para afirmar isso. 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 32. 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 32 diz: não vos torneis causa de tropeço. Quem são? Somos nós, irmãos. Nós é que nos tornamos causa de tropeço. Nem para judeus, ou seja, nem para os irmãos próximos, nem para os gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. Paulo está dizendo, olha, vocês não podem se tornar causa de tropeço. A vida de vocês representa Cristo. Vocês, por onde vão, as pessoas estão vendo Cristo, porque vocês são cristãos, porque vocês são filhos de Deus. Então, todo agir, todo procedimento, toda ação, toda atitude, toda palavra tem de glorificar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Porque, caso contrário, o caminho da verdade, ou seja, o Evangelho será difamado. E há um preço, há um juízo sobre isso. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pela qual vem o escândalo. Ai do homem. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica chateado, às vezes a gente fica até mesmo triste, frustrado, porque a gente vê cada aberração, cada coisa acontecendo, mas há uma sentença já determinada para essas pessoas. Sabe, há um juízo determinado. Todos aqueles que, de alguma forma, promovem escândalo, há um juízo, há uma sentença determinada para essa pessoa. Dura coisa, diz a Bíblia, é cair nas mãos do Deus vivo. Dura coisa. Nós precisamos ser cuidadosos, porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. E se nós não formos cuidadosos com a nossa vida, nós podemos trazer escândalo aos pequeninos. Nós podemos, com as nossas atitudes, fazer com que pessoas se afastem do caminho da verdade, com que pessoas fiquem escandalizadas com o Evangelho. E virá o juízo. E virá uma sentença.
porque ela já está determinada desde a fundação do mundo. Desde antes já está determinado de que quem causa escândalo, o juízo de Deus virá. Terceiro ponto que a gente pode extrair desse texto de Pedro, e é eminente nesses últimos dias. Diz o seguinte, o texto, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. E eu acrescento aí, não a Bíblia, mas a fala que eu vou fazer, a palavras manipuladoras. Né? A gente tem visto aí, quantos líderes religiosos enganando, prometendo, fazendo comércio das pessoas que não compreendem, enganando as pessoas, prometendo algo que não é correto, não é bíblico. As pessoas não vão alcançar nenhum tipo de prosperidade se agirem desta forma. Então, somente estarão enchendo os bolsos daqueles enganosos, aqueles homens que andam aí enganando as pessoas. O pior, sabe o que é? É que o ser humano que não tem discernimento espiritual, o ser humano que não nasceu de novo, o ser humano que não é regenerado, ele gosta de ser enganado. Ele gosta. Irmãos, verdade. Se você não tiver discernimento espiritual, se você não tiver o Espírito de Deus na sua vida, você vai ser enganado. Vai ser enganado. Não resta nenhuma dúvida. Então, nesses últimos tempos, tempos difíceis, tempos trabalhosos, há homens, há líderes que fazem comércio de nós. Eles estão mais preocupados com o bolso. E aí são capazes de tudo, de todo tipo de aliança, com todo tipo de coisa, para encher o dinheiro, o bolso de dinheiro. Por quê? Porque eles fazem isso não por amor à igreja, não por amor às pessoas, mas eles fazem isso por amor ao dinheiro, ao dinheiro. Cuidado. Cuidado onde você vai. Cuidado onde você está investindo o seu dinheiro, a sua oferta, o seu dízimo. Cuidado o que você está ouvindo, porque você pode ser manipulado. Você pode ser induzido ao erro. E a última coisa que eu extraio desse texto de Pedro, e com isso a gente vai encerrar, é que o texto diz: para eles o juízo lavrado a longo tempo. Olha, irmãos, a longo tempo. Não é agora. Quem engana as pessoas, quem induz as pessoas ao erro, não vai pagar agora porque é algo que foi dito agora. Não. Isso já existe desde a criação do mundo. Desde o princípio já está estabelecido que aqueles que não agirem corretamente, eles pagarão, eles passarão pela doutrina, pelo juízo e pela destruição. Ele diz assim: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Em outra versão diz, não adormece. Ou seja, existe um juiz, vamos dizer, existe um anjo justiceiro que não dorme. Ele está apenas esperando a ordem de Deus para vir sobre esses enganadores, para vir sobre esses manipuladores e os destruir completamente. Há uma sentença
já determinada. Assim como há uma promessa para aqueles que se convertem, para aqueles que se arrependem, há também uma sentença para aqueles que rejeitam a Cristo. Há uma sentença para aqueles que não se submetem à soberania de Deus. Há uma sentença para aqueles que ainda mesmo que não se submetam à soberania de Deus, ao domínio de Deus, ainda enganam outros. Há uma sentença, e a Bíblia diz que o juízo não dorme. A qualquer momento o juízo vem. Dois textos confirmam isso. Apenas ouça. O mesmo texto de Judas 1:4, que a gente leu antes, diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Olha aí. Homens que já estavam condenados e se infiltraram no meio do povo de Deus, no meio da igreja, para induzir as pessoas ao erro. Um outro texto está em Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, que são justamente os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, eles são mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Os últimos dias sobrevirão sobre nós tempos difíceis, em que se levantarão homens iníquos, perversos, mentirosos, e tentarão de todas as formas nos induzir ao erro, nos afastar de Cristo, nos afastar da sua soberania, nos afastar do amor de Cristo, da sua santidade. Eles tentarão de todas as formas, só que esses homens, eles já estão condenados. E eu quero encerrar trazendo o que Deus preparou, o que Deus prepara para nós, os que nos mantivermos perseverando nesses últimos dias. Nós, os que estivermos resistentes a esses últimos dias. Está lá em Malaquias, no capítulo 4, do verso 1 a 3, diz assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Olha esse dia. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Aí ele fala, ele completa: mas para vocês, aleluia, é para vocês mesmo. Como diz um pastor antigo que era um amigo meu, dá para dar um glória, mas para vocês, mas para vocês, é para vocês mesmo, mas para vocês que reverenciam o meu nome. Glória a Deus. Vocês reverenciam o nome do Senhor? Amém. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará. Aleluia! Glória a Deus! Trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Oh, aleluia!
para você que acredita em Deus, para você que se submete à soberania de Deus, para você que diz assim, já não vive eu, mas Cristo vive em mim, para você que diz assim, eu lutarei e vencerei o inimigo, eu perseverei em fazer a vontade do Senhor para você mesmo. A Bíblia diz que vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Aleluia. E depois, ainda tem mais. E depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob o solo dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé, se coloque em pé, aleluia. Últimos dias, tempos difíceis. Últimos dias, tempos difíceis. Há duas promessas. Uma, aqueles que servem a Deus, e uma sentença, aqueles que desprezam a Deus. Cada um de nós fará a escolha apropriada. A escolha será nossa. Amém?